toda a terra se enche de sua glória. Amém, amém. Salmo 72:19. Houve um tempo em que esta oração teria sido desnecessária, na verdade, um período em que não poderia ter sido oferecido, visto que o que se desvia, pedir já existia. Houve um tempo em que a palavra rebelião não havia sido pronunciada contra a grande magistratura do céu. Houve um dia em que o lodo do pecado nunca havia sido deixado pelo rastro da serpente, pois então não existia nenhuma serpente, nem nenhum espírito maligno. Houve uma hora que nunca será esquecida, em que o serafim poderia ter batido suas asas para sempre, e nunca ter encontrado nada de discórdia ou nada de rebelião, ou de anarquia em todo o universo de Deus, quando os poderosos anjos se reuniram nos salões do Altíssimo, e sem exceção reverenciaram o seu senhor feudal e prestaram-lhe as devidas homenagens, quando a vasta criação girava em torno de seu centro. A grande metrópole e o trono de Deus prestava-lhe homenagem diária e de hora em hora, quando as harmonias da criação sempre chegavam ao ponto e encontravam seu foco próximo ao trono de Deus. Houve um tempo em que todas as estrelas brilhavam, em que todo o espaço estava repleto de beleza, em que a santidade, a pureza e a felicidade eram como um manto que envolvia toda a criação. Este mundo em si já foi belo e adorável, tão belo que nós, que vivemos neste tempo errantes, mal podemos adivinhar sua beleza. Era a casa da canção e morada do louvor. Se não tivesse preeminência entre suas esferas irmãs, certamente não era inferior a nenhuma delas. Cercado de beleza, rodeado de alegria, e tendo em si habitantes santos e celestiais, era uma casa onde os próprios anjos gostavam de recorrer, onde os Espíritos Santos, as estrelas da manhã, gostavam de cantar juntos sobre esta nossa bela terra. Mas agora como mudou, diferente como, agora é nosso dever dobrar os joelhos com devoção e orar para que toda a terra ainda possa ser preenchida com sua glória. Em certo sentido, esta oração é ainda desnecessária, pois em certo sentido, toda a terra está cheia da glória de Deus. Todas as tuas obras te louvam, ó Deus. É tão verdadeiro agora como era no paraíso. As estrelas ainda cantam louvores ao seu Criador. Nenhum pecado deteve sua voz, nenhuma misericórdia faz uma nota dissonante entre as harmonias das esferas. A própria terra ainda louva o seu Criador. As exalações, conforme surgem pela manhã, ainda são uma oferenda pura, aceitável ao seu Criador. O mugido do gado, o canto dos pássaros, o salto dos peixes e as delícias da criação animal ainda são aceitáveis como oferendas vóticas ao Altíssimo. As montanhas ainda trazem justiça, em seus cumes antigos os pés sagrados de Deus podem pisar, pois eles são ainda puros e imaculados. Ainda fazem os vales verdes, rindo com sua verdura, emitindo seus gritos ao Altíssimo. O louvor a Deus é cantado por todos os ventos, é uivado com terrível majestade pela voz da tempestade. Os ventos o ressoam, e as ondas com suas 1000 mãos batem palmas, mantendo o coro na grande marcha de Deus. A terra inteira ainda é uma grande orquestra para o louvor de Deus, e suas criaturas ainda ocupam vários papéis no cântico eterno, que sempre crescendo e aumentando aos poucos atingirá seu clímax na consumação de todas as coisas. Nesse sentido, portanto, a oração ainda é adequada. Deus que preenche tudo em todos e enche a terra e o céu não precisa ter mais glória quanto à essência de sua glória, pois ainda assim ele é glorificado em toda a terra. Mas Davi pretendia esta oração em outro sentido, que toda a terra se encha da sua glória. Amém, amém. Não como Criador, mas como governador moral e governante. E como governador que temos, que revoltou-se de Deus e desonrou. É como nosso mestre, nosso governante, nosso juiz, que desprezamos sua glória e pisoteamos sua coroa. É portanto neste respeito que Davi desejou que toda a terra fosse cheia da glória de Deus. Ele desejava que todo templo de ídolos fosse derrubado, que todo o nome de Jeová pudesse ser cantado por todos os lábios, que ele em sua pessoa pudesse ser amado por todos os corações e ser adorado para sempre como Deus sobre todos, que é bendito para sempre. Um desejo tolo, você diz, pois nunca poderá ser realizado. Certamente nunca chegará o dia em que os antigos sistemas de superstição morrerão. O quê? Deverão os sistemas colossais de infidelidade e idolatria cambalear até a queda? Eles resistiram a Arete por muitos anos,
e ainda assim passarão, e o reino de Deus virá e sua vontade será feita na terra, assim como é no céu. Não é o sonho de um menino, não é o desejo do entusiasta. Marque quem fez essa oração e onde ele estava quando a fez. Foi a oração de um rei moribundo, foi a oração de um santo homem de Deus, cujos olhos estavam então iluminados com o brilho de vista da cidade celestial, enquanto ele estava no poderoso e contemplava a paisagem. A oração do moribundo salmista, quando à margem de sua vida ele examinou o oceano. A oração do rei poderoso, quando viu o pergaminho da profecia desdobrado diante dele, pela primeira vez, e estava prestes a ser conduzido à presença de seu Criador. Ele pronunciou isso como seu último desejo, e depois de pronunciá-lo, afundou-se na cama e disse: as orações de Davi, filho de Jessé, terminaram. Foi sua última oração, que toda a terra se encha da sua glória. Amém, amém. Primeiro, esta manhã tentarei explicar a oração. Então trabalharei conforme Deus me capacitar para inflamar os corações de todos os homens cristãos para desejarem o objeto desta oração. Em seguida, ofereça 1 ou 2 palavras de conselho sobre a busca do objetivo aqui mencionado e conclua observando a promessa de aumentar nossas esperanças. Aos poucos, a terra se encherá de sua glória. Primeiro, deixe-me explicar a oração. É uma oração grande, uma oração por uma cidade precisa de muita fé. Sim, há momentos em que uma oração por um homem é suficiente para abalar nossa crença, pois dificilmente podemos pensar que Deus nos ouvirá mesmo por esse homem. Mas quão grande é esta oração, que abrangente, que toda a terra se encha da sua glória. Amém, amém. Não inseta um único país, por mais que seja pisado pela superstição. Não deixa de fora uma única nação, por mais abandonada que seja, tanto para o canibal como para o civilizado, para o homem que segura a marcharinha, bem como para o homem que dobra os joelhos em súplica. Esta oração é proferida. Que toda a terra se encha de sua glória. Amém, amém. Deixe-me apenas observar brevemente o que acredito que o salmista quis dizer. Ele desejava que a verdadeira religião de Deus pudesse ser enviada a todos os países, olhando desse ponto de vista. Ao proferirmos esta oração, que multidão de pensamentos invadem nossas mentes. Veja, lá vemos os antigos sistemas de superstições antigas. Vemos multidões curvando-se diante de Buda e prestando suas adorações a ídolos que não são deuses. Oramos por eles para que deixem de ser idólatras e para que o nome de Deus seja conhecido entre eles. Lá vemos o crescente brilhando com a luz pálida e doente, e oramos para que os seguidores de Maomé possam se curvar diante da cruz, renunciar à cimitária e retornar àquele que os amou, rejeitando toda a impureza e imundície de sua antiga religião. Vamos ali a mulher escarlate nas 7 colinas e a incluímos em nossa oração. Oramos para que Deus possa derrubar Roma, para que Ele possa derrubar os seus alicerces profundos e arraigados no inferno, possa fazer cessar sua tirania sobre as nações, para que ela não mais se embriague com o sangue dos mortos e não mais com suas idolatrias e bruxarias às nações. Nós a incluímos em nossas súplicas. Observamos nações que estão quase degradadas demais para serem incluídas no oral da humanidade. Vemos os cornóis no seu caual, os broquimanos e os bechuanas, e fazemos a nossa oração por estes. Que toda a terra se encha com sua glória. Amém, amém. Deixemos o centro da África, outrora considerado estéril, mas agora descoberto que é glorioso na fertilidade. Torna-se fértil também nas obras da graça. Que as regiões onde nossos irmãos negros foram levados à escravidão se tornem lares de bem-aventurança e regiões de louvor a Deus. Voltemos a olhar para outras regiões onde o couro cabeludo ainda está na cintura do índio, onde ainda lavam as mãos no sangue e se deleitam com assassinato. Ou olhamos para aquele enorme império da China e vemos as miríades ainda perdidas na infidelidade e na idolatria parcial que os está consumindo e destruindo. E oramos, que toda a terra se encha com sua glória. Amém, amém. Sim, é uma ótima oração, mas estamos falando sério. Estamos orando contra os malfeitores e contra Buda e contra todas as formas e modas da religião falsa. Clamamos contra o anticristo e oramos para que chegue o dia em que todos os templos serão desmantelados, quando todos os santuários serão deixados pobres como a pobreza, quando não haverá nenhum templo.
exceto o templo do Senhor Deus dos Exércitos. E quando nenhuma canção for cantada, exceto a canção, Aleluia, aquele que nos amou em seu próprio sangue e nos lavou dos nossos pecados. Mas queremos dizer mais do que isso. Pedimos não apenas o cristianismo nominal de qualquer país, mas a conversão de cada família em cada país, que toda a terra se encha da sua glória. Amém, amém. Esse desejo é muito grande e muito alto. Estamos muito otimistas em nossas expectativas. Não, o conhecimento do Senhor é cobrir a terra com as águas que cobrem o mar. E isso é inteiramente. Não desejamos ver lugares secos aqui e ali, mas assim como os alicerces das profundezas são cobertos pelo mar, desejamos que todas as nações sejam cobertas com a verdade de Deus. E assim oramos para que todas as famílias possam recebê-lo. Sim, oramos para que cada família tenha a sua oração de manhã e de noite. Oramos para que toda família seja criada no temor do Senhor. Que toda criança possa, no colo de sua mãe, dizer Pai Nosso. E que a resposta possa vir à oração da criança. Venha o teu reino. Sim, pedimos a Deus que cada casa seja como as tendas de Judá, consagradas a Deus. Pedimos que até mesmo Carnal ou os corrinóis se tornem uma sinagoga para o louvor de Deus. Nosso desejo é que o homem se torne tão santo que cada refeição se torne uma Eucaristia, e cada taça um cálice, cada vestimenta uma vestimenta sacerdotal, e que todo o seu trabalho seja consagrado ao Senhor. Devemos esperar isso, pois está dito: até os sinos dos cavalos serão consagrados ao Senhor, e até os pontes da casa do Senhor serão como as tigelas diante do altar. Mas vamos além disso. Não pedimos apenas a conversão familiar, mas a salvação individual de cada ser existente. Que toda a terra se enche de sua glória. Amém, amém. Se houvesse um coração que não batesse no louvor de Deus, um lábio que ficasse mudo na melodia da ação de graças, então ainda restaria um lugar que não seria preenchido com o louvor de Deus. E aquele que não fosse convertido iria marchar e obscurecer toda a grande obra de encher a terra com a glória de Deus. Um missionário disse certa vez, e disse com verdade, que se todas as pessoas do mundo se convertessem, exceto um homem na Sibéria, valeria a pena que todos os cristãos na Inglaterra fizessem uma peregrinação à Sibéria. Se a salvação desse homem não pudesse ser realizada de qualquer outra forma, e assim seria, a salvação de uma alma é indescritivelmente preciosa, e quando oferecemos esta oração, não excluímos ninguém. Oramos para que o ateu, o blasfemador, o rebelde, o perdulário, possam cada um ser cheio da glória de Deus. E então pedimos misericórdia para toda a terra. Não deixamos de fora nenhum só. Mas esperamos o dia em que toda a humanidade se curvará aos pés do Salvador, quando toda mão trará tributo, cada lábio uma canção, e todo olho expressará sua alegria e seu louvor. Acredito que seja a oração do salmista, que todo homem possa se converter, e que de fato em todos os lugares, em todos os corações e consciências, Deus possa reinar sem rival, Senhor Supremo sobre o grande mundo. Bem, agora em segundo lugar, tentarei incentivar vocês, meus irmãos, a desejarem esta grande e maravilhosa coisa pela qual Davi orou. Ó, pela eloquência áspera e ardente do antigremita, que incitou as nações da Europa a lutar pela cruz. Quisera a Deus que esta manhã pudesse falar como ele falou, quando a multidão estava reunida, ou como aquele bispo da igreja que o seguiu, que se dirigiu às poderosas multidões com palavras tão ardentes, de eloquência ardente, que finalmente elas se agitaram de um lado para o outro com ondas de hesitação. E cada homem levantou-se e agarrou sua espada e gritou: "O Senhor assim o quer", e avançou para a batalha e para a vitória. No sentido mais elevado e mais santo, prego hoje a cruzada, não como um eremita, mas como um pregador de Deus. Venham para incitar vocês, homens e irmãos, a desejarem e buscarem esta grande e mais elevado desejo dos fiéis, de que toda a terra está cheia da sua glória. E como devo incitá-lo, exceto conduzindo a uma ou duas contemplações? Primeiro, peço-lhe que contemple a majestade de Deus, ou melhor, como não posso ajudá-lo a fazer isso agora, deixe-me lembrar-o das épocas em que você, em certa medida, compreendeu o pensamento de sua divindade. Você nunca olhou para os orbes estrelados à noite, com o pensamento de que Deus era o Criador de todos eles, até que sua alma estivesse imersa em reverente adoração.
E você então inclinou sua cabeça com admiração e louvor e disse: Grande Deus, quão infinito você é! Você nunca ao olhar para a terra pura de Deus, depois de ver as montanhas e as nuvens e os rios e as inundações, disse: Estas são tuas obras gloriosas, Pai do bem, Todo-Poderoso. Tua está a estrutura universal, tão maravilhosamente bela. Quão maravilhoso então é você mesmo! Oh, acho que você deve ter tido algumas explosões brilhantes de devoção, algo como aquela explosão de Clorembs em seu hino do vale, em Charmonix, ou como a de Thompson quando ele lidera as estações para cantar louvores a Deus, ou como aquela explosão incomparável de Milton quando exaltou a Deus fazendo Adão no jardim louvar seu Criador. Sim, houve momentos em que pudermos nos curvar diante de Deus quando sentimos nosso próprio nada e saibamos que Ele era tudo em nós. Ah, se vocês puderem ter pensamentos como esses, meus amigos. Esta manhã sei que o próximo pensamento semelhante a este será: que toda a terra se encha com sua glória. Amém, amém. Você não pode se curvar diante de Deus e adorá-lo sem desejar que todo o resto da humanidade faça o mesmo. Ah, e o pensamento foi mais longe. Você desejou que mesmo objetos inanimados pudessem louvá-lo. Ó, vocês montanhas, deixe os bosques sobre suas coroas ondulantes em adoração. Você que com cabeças calvas se eleva mais alto do que aquela colina menor, deixe as nuvens que o cingem servirem como asas de querubim para levar seus rostos. Mas ó, adore-o, pois ele é digno de toda adoração. Seja sempre exaltado. Vocês mesmos não podem, repito, que ter grande pensamento sobre Deus sem se levantarem espontaneamente e dizerem: que toda a terra se encha da sua glória. Amém, amém. Mas, meus irmãos, voltem seus olhos para lá. O que você vê lá? Você vê o Filho de Deus saindo do lugar de sua glória, deixando de lado as vestes de sua majestade e vestindo-se com vestes de barro. Você o vê lá? Ele está pregado numa cruz. Ó, você pode contemplá-lo enquanto sua cabeça pende imensamente sobre seu peito. Você consegue captar a ênfase de seus lábios quando ele diz: Pai, perdoa-lhes. Você o vê com a coroa de espinho ainda na testa, com a cabeça e as mãos e os pés sangrando? E sua alma não explode em adoração quando você o vê se entregando pelos seus pecados? O que você pode olhar para este milagre dos milagres, a morte do Filho de Deus, sem sentir a reverência despertada em seu peito, uma adoração maravilhosa que a linguagem nunca poderá expressar? Não, tenho certeza de que você não pode. Você se curva diante daquela cruz, fecha os olhos, que já estão cheios de lágrimas, e ao inclinar a cabeça sobre o manto do Calvário, ouço você dizer: Jesus, tenha piedade de mim. Quando você sente o sangue aplicado em sua consciência e sabe que ele apagou seus pecados, você não é um homem a menos que comece de joelhos e clame: que toda a terra se encha com a sua glória. Amém, amém. O que ele se inclinou sua terrível cabeça até a sombra da morte? O que ele foi pendurado numa cruz e sangrou e a terra não o louvará? Ó, seu idiota, certamente isso pode fazer você perder a língua. Ó, vocês silenciosos, vocês podem começar a falar, e se não fizerem, com certeza as próprias pedras falarão, e as rochas que se rasgaram uma vez em sua morte se rasgarão novamente, e abrirão a boca larga para permitir que suas aleluias subam ao céu. A cruz nos faz louvá-lo. Amantes de Jesus, vocês podem amá-lo sem desejar que seu reino venha? Por que você pode se curvar diante dele e ainda assim não desejar ver seu monarca, mestre do mundo? Deixem vocês, homens, se vocês podem fingir que amam seu mestre e ainda assim não desejam vê-lo como conquistador. Não lhe dão um centavo pela sua piedade, a menos que isso leve a desejar a mesma misericórdia que lhe foi estendida possa chegar a outros. E a menos que isso leve a fazer esta oração: que toda a terra se encha de sua glória. Amém, amém. Mas olhem um pouco mais. O homem que morreu pelos pecadores dorme dentro de uma sepultura. Um pouco ele dorme, até que o anjo remova a pedra e lhe dê liberdade. Você o contempla quando ele acorda de seu sono, radiante de majestade e glorioso de luz. Assusta sua grada e o levanta como um homem ressuscitado. Você o vê enquanto ele sobe ao céu, enquanto ele acede ao paraíso de Deus, sentado à direita de seu Pai até que seus inimigos se tornem seu escabelo. Você o vê enquanto principados e potestades se curvam diante dele, enquanto querubins e serafins lançam suas coroas em seus pés. Você o ouve
Você ouve interceder e também a música dos Espíritos glorificados, sempre cantando canções perpétuas diante de seu trono? E você não deseja que possamos preparar novas honras para seu nome e canções antes desconhecidas? Oh, é impossível ver o Cristo glorificado com os olhos da fé sem exclamar depois: que toda a terra se encha de sua glória. Amém, amém. Mas agora um outro pensamento. A humanidade comum nos exorta a rezar esta oração. Você nunca andou por uma vila cheia de embriaguez e palavrões? Você nunca viu em todas as cervejarias, pobres e miseráveis carcaças inchadas, que antes eram homens de pé, ou melhor, encostados nos postes, cambaleando de embriaguez? Você nunca olhou para as cascas das pessoas e as viu como covis de iniquidade, diante dos quais sua alma ficou horrorizada? Você nunca caminhou por aquela aldeia e viu a pobreza, a degradação e a miséria dos habitantes e suspirou por isso? Sim, você tem. Mas você já teve o privilégio de caminhar por aquela aldeia anos depois, quando o evangelho foi pregado lá? Tem sido meu. Certa vez tive o prazer de trabalhar em uma aldeia onde o pecado e a iniquidade haviam sido desenfreados. E posso dizer com alegria e felicidade que quase de uma ponta a outra de aldeia, na hora do anoitecer você teria ouvido o voz de canção, vindo de cada telhado, ecoado em cada coração. Oh, que cada coisa agradável é caminhar pela aldeia, quando a embriaguez quase cessou, quando a devassidão morrer, quando os homens e mulheres saem para trabalhar com corações alegres, cantando louvores ao Deus sempre vivo. E quando ao pôr do sol o humilde aldeão reúne seus filhos e lê para eles algum trecho do livro de verdade. E então juntos eles dobram os joelhos. Oh, famílias felizes, sim, vimos alguns desses lugares. E quando nossos corações se alegraram com a visão, dizemos: que toda a terra se encha de sua glória. Amém, amém. Tem sido nosso prazer, às vezes tabernáculo entre os humildes, por um curto período de tempo. Nosso assento nos foi dado no canto da chaminé por um tempo, e aos poucos, à medida que se aproximava a hora de nos retirarmos, o bom homem da casa disse ao servo do profeta: agora, Senhor, você lerá para nós esta noite, já que está aqui? E notamos os rostos do pequeno grupo ao nosso redor, ao lermos algum trecho como este. E verdadeiramente Deus é bom para Israel, mesmo para aqueles que têm um coração limpo. E então dizemos: não, vamos rezar esta noite. Você deve ser sacerdote em sua própria casa e rezar você mesmo. Então o homem bom orou por seus filhos, e quando os vimos levantar-se e beijar seus pais, durante a noite pensamos: bem, se esse é o tipo da família que a religião faz, deixe toda a terra ser preenchida com sua glória, para a bem-aventurança e a felicidade do homem, que venha ao reino de Deus e que sua vontade seja feita. Compare isso, meus irmãos, com os ritos assassinos dos hindus. Compare-no com a selvageria e a barbárie da terra pagã. Se eu pudesse trazer algum bárbaro para estar diante de vocês esta manhã, ele próprio poderia ser um pregador melhor do que eu, já que com suas declarações e cliques quase inteligíveis, ele começaria a lhe contar as poucas ideias que teve, quais ideias começaram e terminaram, consigo mesmo e com a miséria presa da qual vivia. Você diria: o quê? Existe uma raça tão miserável como esta? Ajoelhemo-nos imediatamente e pronunciemos esta oração. E então levantemo-nos e trabalhemos para cumpri-la. Que toda a terra se encha com sua glória. Sinto que não posso agitá-lo esta manhã como desejava. Se eu fosse galês, acho que poderia tocar seus corações. Eles têm um talento especial para acordar as pessoas com o que dizem. Oh, minha alma anseia por este dia, suspirar por esse período abençoado. Oh, Salá, todos suspirassem e ansiassem por isso também, e estivessem preparados para trabalhar, vigiar e orar até que realmente cantássemos com verdade. Aleluia. Cristo, o Senhor Deus onipotente, reinará. Aleluia. Cristo em Deus, Deus em Cristo, é tudo em todos. Que tal dia chegue como certamente acontecerá. Terceiro ponto. E agora devo dar-lhe alguns conselhos na perseguição deste objeto. Primeiro, você não pode fazer esta oração a menos que procure remover em sua própria vida todos os impedimentos à expansão do reino de Deus. Você não pode orar, Senhor, você não pode dizer: que toda a terra se encha com sua glória, amém, amém. Você que amaldiçoou a Deus ontem, como pode o mesmo lábio que amaldiçoou a Deus dizer: que toda a terra se encha de sua glória, amém? Você não pode dizer isso, Senhor. Você que quebra seus mandamentos, viola as suas leis e se revolta contra o seu governo.
Se você dissesse isso, seria um vil hipócrita. Existe algo em nosso caráter e conduta que tende a impedir a propagação do Evangelho? Dizemos isso com dor. Há muitos membros da igreja em todos os lugares cujo caráter é tal que, se permanecerem o que são, o Evangelho de Cristo nunca poderá encher a terra inteira, pois não podem encher os seus corações. Você conhece os homens. Eles se autodenominam povo querido de Deus e seriam queridos se fossem doados. Certamente ninguém os compraria pelo preço mais baixo do mundo. Eles dizem que são seus preciosos e devem ser muito preciosos, ou então ele nunca teria qualquer pensamento de misericórdia para com um grupo como eles. E às vezes eles dirão: somos os eleitos do Senhor, e eles vivem em pecado. Eles dizem que há muito pouco desse tipo, e nós respondemos: que misericórdia! Se existissem, precisaríamos que muitos dos nossos edifícios públicos fossem imediatamente transformados em prisões para encarcerar essas pessoas. Não acreditamos no caráter de homens que professam a religião e ainda assim não vivem de acordo com ela. Não nos conte sobre essa profissão, apenas fique quieto. Não se chame religiosos e ainda assim ajam como os outros agem. Eu prefiro um homem que é um pecador violento quando está nisso. Não deixe que ele peque e depois massacre e cubra tudo. Não há utilidade nisso. O homem não é honesto. Eu realmente acho que há alguma esperança para um homem que é um pecador puro sangue, que vai em frente e não se envergonha disso. Há um hipócrita malandro e arrogante, que entra rastejando em nossa igreja e ainda assim vive em todo o tempo pecado. Que tal homem Deus Todo-Poderoso pode salvá-lo? Mas é muito raro que ele salve essas pessoas. Ele os deixa seguir em frente e colher os frutos de seus próprios caminhos. Ao final, ele os deixa descobrir que a hipocrisia é um caminho seguro para o inferno e nunca pode levar ao céu. Devemos olhar bem para nós mesmos, pelo Espírito de Deus, ou então não devemos fazer esta oração. Que toda a terra se encha de sua glória. Amém, amém. E lá está meu amigo Sr. Sarverhall. Tenho certeza de que ele não pode fazer esta oração. Pelo menos acho que o ouço em sua alma dizer: Senhor, que toda a terra se encha com a sua glória. Solicita-se uma contribuição para a ajuda à causa nesse sentido. Não, de jeito nenhum. Como a velha escrava, de quem todos ouvimos falar, que cantava: voa para o exterior, poderoso Evangelho, e levantava os olhos com uma expressão tão devota que seu irmão escravo, que estava passando o prato naquele dia, não conseguiu fazê-la prestar atenção nele, até que ele tocou o cotovelo dela e disse: sim, maricas, é bom o suficiente cantar. Voe para o exterior, poderoso Evangelho. Se você lhe desse asas, então ele poderia, mas você está apenas cantando, e isso não faz nada. Agora, qual é a vantagem de um homem cantando? Voa para fora, poderoso Evangelho, e fazendo esta oração: que toda a terra se encha com sua glória. Se ele recebesse 6.000 por ano, entrando por não fazer nada, de forma alguma, não adianta o homem vestir um par de mangas compridas e dizer: é meu desejo devoto que toda a terra seja cheia de sua glória. E então deixar o mundo olhar para ele e considerar o que bom ele é. Não adianta um homem simplesmente ter um paróquio ou algo parecido, comprar seus manuscritos baratos e ler 2 sermões de 20 minutos de duração, e ir para casa com a consciência tranquila de que cumpriu seu dever 2 vezes, e então diga: que toda a terra se encha de sua glória. Ora, meus amigos, não há nenhuma chance de isso acontecer, e se for assim que deve ser feito, nem a menor no mundo: clamar que toda a terra se enche de sua glória, e então ficar parado e não fazer nada, ou simplesmente fazer algum trabalho nominalmente bem remunerado, sentir que tudo acabou. Queremos algo um pouco diferente no ministério. Antes mesmo que os ministros possam fazer esta oração com sinceridade. Não estou criticando nenhum dos meus irmãos, mas recomendo-lhes que preguem 3 vezes por semana, e então poderão fazer esta oração um pouco melhor. 3 por semana não seria suficiente para mim. Isso prejudicaria minha constituição. Pregar 3 vezes por semana é um exercício bom e saudável, mas você se fecha em seu escritório, ou o que é 10 vezes pior, você não faz absolutamente nada.
mas apenas relaxa durante toda a semana até o domingo chegar. E então pega emprestado um sermão de uma revista velha, ou compra um dos ajuda aos ministros, ou derrubar um dos esqueletos de Charles Milson e pregá-lo. Meu bom homem, você não pode orar dessa maneira. O mais pobre professor da escola sabatina tem mais direito de fazer essa oração do que você. Você vai até um incêndio e está ardendo com veemência e diz: "Ó, deixe-o ser apagado", e fica com as mãos nos bolsos enquanto um garotinho que está ali e passando o balde pode fazer essa oração sinceramente. Mas você não pode. Não, meus irmãos, vocês devem estar de pé e trabalhando pelo seu mestre. Ou então não poderão fazer esta oração. Você diz: "Estou cumprindo meu dever", mas, meu amigo, isso não adianta muito, você deve fazer um pouco mais do que isso. Cumprir o seu dever, como você pensa muitas vezes, é cumprir apenas uma pequena parte do seu dever. Qual é o dever de um homem? Ora, tanto quanto ele é pago, Senhor. Oh não, acho que não. O dever de um homem é fazer tudo o que sua mão achar para fazer, com todas as suas forças. E até que ele faça isso, ele não pode com qualquer sinceridade oferecer esta oração: que o mundo inteiro seja preenchido com sua glória. Amém, amém.